Fala, comunidade do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do PodFec, o podcast oficial do futsal, o seu podcast de histórias, homenagens, tudo em um canto só. E em falar em prestar homenagem, em falar de histórias, esse cara aqui, cara, ele vai falar disso, obviamente, eu até brinco, né, que eu fui persistente mesmo. Porque caras assim como ele, a gente tem que ser persistente, a gente tem que, né, fazer de tudo para estar aqui. E chegou. Chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento desse craque das quadras, desse craque das traves, um dos melhores de todos os tempos. Isso aí, né, é uma coisa que a gente tem que enaltecer. Inclusive, esse nosso convidado de hoje, ó, por exemplo, os principais: 5 Libertadores, 5 Ligas Nacionais, 4 Taças Brasil, 3 Copas Intercontinental, 3 Superligas, 3 Campeonatos Gaúchos, é, 2 Campeonatos Paulistas, 2 Jogos Abertos de Santa Catarina e, se não salvo engano, 3 Campeonatos Catarinenses. Isso ele vai confirmar se foi 3 ou 2. Mas, cara, e entre outros, fora os individuais também. Inclusive, na Copa do Mundo de 2008, ele vai falar, né? E ele foi um dos 3 melhores ali da competição, cara. Ele vai falar. A gente vai falar sobre tudo. Estamos com nada mais, nada menos do que o craque Thiago, se aposentou recentemente, para nossa tristeza, mas a gente sabe que o tempo passa para todo mundo, né? Obviamente. Mas que história, meu amigo, que história e que bom, cara, que você está aqui hoje. Como eu te falei em off, faço questão de falar aqui. Você fez parte, obviamente, quando eu comecei o futsal, quando eu comecei a acompanhar o futsal em 2008, e para mim é um sonho e uma honra tê-lo aqui conosco. E a gente hoje vai resenhar muito. A gente vai falar, vai refletir. Se for para dar risada, dar risada. E se for para se emocionar, coisa boa, vai se emocionar. Aqui é aberto, cara, que é livre, tá? Seja bem-vindo, Thiago. Boa noite, Kaique, Samile, Léo, prazer, cara. Obrigado pela paciência aí, né? Finalmente a gente conseguiu marcar esse encontro. Prazer estar aqui com vocês, que eu puder colaborar aí com o podcast e motivar uma nova geração aí de atletas, de goleiros. Pô, para mim já vai ser de excelente aproveitamento a nossa conversa, contando as histórias, contando tudo que a gente passou, né, para chegar nas conquistas, né, nas derrotas, enfim. Muita gente só vê o produto final, né, não imagina o que a gente passou para chegar lá. E tudo isso faz parte de uma história grandiosa que, baseada aí nas perguntas de vocês, nós vamos relembrar fatos curiosos. E só corrigindo aí os títulos, 6 ligas nacionais, né? Desempatei, eu tinha 10 finais de liga até o ano passado, com 5 vitórias e 5 vices, e o ano passado eu consegui desempatar junto com o Jaraguá, conquistei meu 6º título de Liga Nacional e o quinto para o Jaraguá. Melhor, não, tá vendo aí? Melhor ainda, melhor ainda. Antes, uma coisa fosse 4, né? Mas agora é 6. Então, melhor ainda, cara. Melhor ainda. Então, inclusive, a gente vai falar desse título histórico também, né? Eu vou até te adiantar, Thiago. Esse título de vocês ano passado me relembra muito 2010. De vocês 2010. É uma coisa pessoal minha que eu vou, inclusive, eu vou te falar durante nossa resenha. Também não estou sozinho, estou com os meus amigos, meus queridos, né? Vou começar com a Samile, ela dando a sua saudação inicial. Samile, minha amiga, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast. Obrigada, Kaique. Oi, meninos. Tiago, que satisfação. Eu até poderia tentar, sei lá, arrumar algo que qualificasse o Tiago que eu não ia conseguir. Porque é daquelas pessoas que transcendem, né? O ídolo, o craque, a figura dentro do futsal, né? Eu estou muito feliz mesmo. Talvez seja uma das noites mais felizes para mim aqui no Podpack, porque é ídolo, né? É aquela pessoa que tem uma boa parte de contribuição do porquê que eu gosto de futsal hoje também, né? Então, assim, muito obrigada, Thiago. Obrigado por tudo que tu representa. Acredito que o Kaique, né, te exalta de uma maneira e corroboro com ele quando posso te dizer, né, para ti hoje que tu é uma parte muito importante do motivo que eu gosto tanto de futsal. Muito obrigada. Oh, bacana. Daqui a pouco ela está aqui conosco com suas excelentes perguntas, como já é de praxe, né? Então já está aquela famosa canetinha já anotando daqui a pouco já suas perguntas.
Meu amigo Léo, diretamente de Curitiba para o Brasil. Seja bem-vindo a mais um Podfec, Léo. Ô, Kaique, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aí. É sempre um prazer compartilhar momentos contigo. É, é muito legal participar desse teu projeto aí. A gente cada dia aprende mais e ouvir um pouquinho da história de pessoas aí que fizeram tanto para o nosso futsal, que a gente tem um carinho muito grande e orgulho de dizer que é brasileiro. E agradeço o Thiago aí. Na minha infância, adolescência ali, acompanhava ele e usava muito os gestos, tentava pelo menos copiar um pouco e me sentia um pouco de Thiago quando jogava, até pelo estilo, jogar de calça e a calça da Umbro, que eu achava muito legal, era uma calça própria para o futsal na época de Ubra, aquele uniforme bonito, branco e azul, e depois o uniforme vermelho. É um prazer mais uma vez, pronto. E boa noite, Samile, também. Obrigado, Léo. Os meus amigos já estão todos afiados aqui. Daqui a pouco eles entram para participar, né, de contribuir mais uma vez para o Podfec. Bom, Thiago, começando aqui, uma pergunta sempre de praxe que a gente faz aqui no início dos nossos convidados. É perguntar como é que foi a tua parte inicial, não na modalidade específica no futsal, mas dentro do esporte. Como é que o esporte se apresentou para ti? Como é que foi essa tua apresentação? Como é que foi essa tua inserção dentro do esporte? Como começou? Começou na escola, na rua, por parentes? Como é que foi o teu primeiro contato com o esporte? Incentivo total dos pais, né? Eu sou natural de São Paulo, né? Com 7 anos de idade, meus pais já queriam, né, no meu crescimento como pessoa, colocar a cultura de esporte na minha vida, já que o esporte molda caráter, molda ética e te ensina aí, né, como viver em equipe, vamos dizer assim, em sociedade, baseado muito no seu esforço individual. Então, o que você pode fazer individualmente para que um coletivo saia vencedor? Isso se aprende desde cedo com o esporte. Então, com 7 anos, eles me levaram para fazer um teste. Eu morava em Interlagos, perto da Associação Atlética Santo Amaro, que foi minha primeira equipe. No primeiro teste, eu já passei jogando na linha e entrei na equipe da Associação Atlética Santo Amaro em 1988. Vocês não eram nascidos, provavelmente só a Jamile, né? Nasceu em 85. Em 88 eu comecei minha caminhada jogando na linha e no final do campeonato eu já estava no gol. Nosso goleiro ficou doente. Nas brincadeiras fora de quadra, eu sempre brincava no gol, imitando o Tafarel. O técnico deve ter visto alguma das nossas brincadeiras fora de quadra e não pensou duas vezes em me colocar para jogar a semifinal e a final do campeonato em 1988. E dei conta do recado, a gente foi campeão. Na apresentação em 89, se eu voltasse para a linha a ser reserva, não tinha revezamento. Então eu continuei no gol para ser titular, já que eu só pensava em diversão, não pensava em ser atleta profissional, enfim. Minha diversão estava garantida, mas eu queria jogar. Então continuei no gol, já fui eleito... Só um pouquinho. Já fui eleito o melhor goleiro da Liga, do Campeonato Paulista, em 89, e de lá não consegui sair mais, né? E com a mesma turma do futsal, já joguei futebol de campo, aí sim na linha, e a alegria da criança estava completa, jogando futsal no gol e futebol de campo na linha, como centroavante, defendendo e fazendo gols, e assim começou a história do goleiro Thiago, do atleta como um todo. E ali, aí já percebe, obviamente, que você queria jogar, né? Você queria jogar, queria ali estar se divertindo, queria estar, né? Era uma diversão, como você mesmo disse inicialmente ali. Qual o momento ali e quem foram as pessoas que te deu o start de começar a levar um pouco mais a sério de que, por exemplo, você teria, obviamente, a carreira que teve, que você deveria investir um pouco mais? Foi a tua própria família? Foi algum treinador? Como é que foi esse laboratório de descobrimento que você poderia realmente despontar para a carreira? Talvez esse tenha sido a maior virtude dos meus pais. Essa tenha sido a maior virtude. Não interferir nas minhas decisões em relação a você tem que ser jogador de futebol porque você vai solucionar o problema da família, você vai dar dinheiro para a família. Não, muito pelo contrário. Filho, se diverte, vê até quando faz sentido para você. Se você achar que é isso que você quer para sua vida, segue. Se não for, vamos trabalhar, vamos estudar, segue sua vida.
E depois desse incentivo inicial, claro, incentivaram durante toda a minha carreira, mas a decisão de ficar sério ou não foi própria, foi minha mesmo, a partir do momento que eu fui para a GM de São Caetano, em 1990, com 18 anos, 99, desculpa, com 18 anos, e ali eu cheguei com Simi, Schumacher, Franklin, uma seleção, Vander Iacovino, que tinha na GM em 99, e eu já cheguei para ser o terceiro goleiro mesmo sendo juvenil, terceiro goleiro do adulto, e em 2000 já como o segundo goleiro, com o Franklin como espelho, né? 10 anos mais velho do que eu, e que eu aprendi muito por gostar muito de treinar, uma disciplina absurda, e isso ajudou também a moldar o profissional Thiago, que tinha do lado um goleiraço absurdo, que treinava demais. Isso me puxou, juntamente com o preparador de goleiro Flavinho, que hoje é técnico, que também, numa equipe competitiva, me ajudaram aí a moldar o Thiago goleiro, o Thiago profissional agora, né? Claro, se divertindo sempre, mas já querendo alcançar voos maiores. Você falou algo muito interessante aí, obviamente da tua fala aí também, de toda parte. Você falou sobre a tua família não interferir, né, Tiago? Que é uma das coisas hoje que a gente tem visto e que a gente sempre bate na tecla da robotização de crianças e adolescentes hoje, nessa parte da inserção no esporte. A gente sabe que é de forma óbvia, né, Tiago? As gerações são diferentes, né? Obviamente da sua ali quando começou para hoje. Mas uma das coisas ainda que me incomoda muito é, às vezes, as frustrações de pessoas que não conseguiram se inserir no esporte, ela joga tudo para cima de uma criança, de um adolescente, sabendo que não tem uma responsabilidade e sabendo que, ó, como você disse aí, você começou brincando. Aí, então eu vejo hoje que está deixando muito a brincadeira de lado, da diversão, obviamente, né? Para robotizar, e às vezes a gente está, entre aspas, né, matando talentos. A gente está podando, né, diamantes ali que poderiam realmente despertar. Como é que tu observa hoje esse cenário atual? Obviamente, não fazendo comparação com a geração, Thiago, mas observando hoje, isso também te incomoda de alguma forma? O que é que tu observa hoje, principalmente dessa área da responsabilidade hoje que os pais não deveriam colocar nos filhos, mas acabam colocando nesse caso que você acabou não tendo, né? Não existe receita de bolo, assim, né, Kaique? Tem o que funcionou comigo. Então, assim, eu posso contar a minha história, né? E opinião é somente uma opinião. Muitos pais espelham nos seus filhos a solução da família, como eu disse anteriormente. Visualizam um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar, sendo que provavelmente eles nem perguntaram para o filho se é aquilo mesmo que ele quer, né? Se ele quer só se divertir, se ele quer só jogar uma bola, e aí joga esse monte de expectativa em cima da criança. A chance maior de você criar uma criança frustrada para o resto da vida é absurda. Então, como eu disse, não existe receita, né, de bolo prontinha, assim que funciona. Igual o Cristiano Ronaldo diz, né, trabalho duro, disciplina, mesmo assim não é garantia de que você vai ser um atleta de sucesso. Tem muitas vertentes, muitas coisas que influenciam nisso. Aliado ao problema desses pais que cobram muito as crianças e não deixam elas se envolver por conta própria, os empresários, enxurrada de empresários que veem um talento mínimo em alguma criança, já contrata, já vai atrás dos pais, já promete mundos e fundos, e também é uma das maiores causas de grandes talentos que poderiam ser grandes talentos, virarem grandes atletas, mas que, por uma expectativa muito grande criada, frustra a criança desde cedo e a gente perde muita gente aí pelo caminho. Se vale a minha sugestão, deixa a criança se divertir, deixa ela escolher, não taca na mão de empresário coisa nenhuma, que naturalmente ela vai decidir por ela mesma se aquilo é o que ela quer para a vida ou não. Perfeito, perfeito, perfeito. Cara, quais são as tuas recordações iniciais ali? Teve muito perrengue ali, muita coisa ali no teu início ali, algumas ações assim que, cara, você chegou até a pensar, cara, será que vale a pena mesmo ir até o fim, assim? Quando eu digo no sentido da dificuldade, às vezes, do dia a dia, né, Tiago? Às vezes a dificuldade vem, mas às vezes, não, obviamente, não da forma que a gente queira ou como a gente imagina, em algumas vezes, obviamente.
mas ou você já estava sempre preparado ali para isso, sabia que a dificuldade poderia bater, mas você teria que enfrentar ela de peito aberto, no caso. Então, eu tenho uma coisa que é positiva, mas que às vezes é negativa, que eu sou muito perfeccionista, né? Tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito e vou até a última instância para que essa perfeição chegue, mesmo que sabendo que eu não vou chegar nessa perfeição, né? Isso me consumiu muito durante toda a carreira, mas ela foi de forma natural, não teve um momento X que eu imaginei, agora. Teve só essa virada de chave de ir por uma equipe de alto rendimento que disputava título na Liga Nacional, que foi a GM, mas que eu não coloquei em cima de mim uma cobrança muito grande, fui deixando naturalmente as coisas acontecerem, até chegar um momento que, putz, agora eu estou preparado para assumir uma equipe, agora sim eu estou preparado para alcançar voos maiores, que é uma seleção brasileira, disputar um mundial, e aí vai naquele passo a passo até chegar a 2008, que é uma história bem bacana que eu conto aí para todo mundo. Inclusive tem até palestra sobre isso, sobre a história de 2008, uma palestra que dura 20 minutos, eu faço todo mundo chorar, eu choro, e aí automaticamente todo mundo chora junto, mas que eu consigo contextualizar tudo que eu passei, né? Todos os detalhes não, mas alguns pontos chaves assim que me encaminharam para tudo que aconteceu ali em 2008 e dali foi um salto enorme na minha carreira. Pois é, cara, e bom que a gente conhece, obviamente, já sabendo o teu perfil, né? Não só pelo teu perfil de liderança, mas de, de persistência, né? Ser persistente, é o famoso, né, Thiago, não ter plano B, é ir plano A e ir até o fim, cara. Ir até o fim sem ficar preocupado com o que vem atrás, obviamente, mas sempre olhando para frente, olhando como águia, né? Então, tendo sempre essa visão ampla. E é por isso que, obviamente, tua carreira chegou aonde chegou, né? E aí você contou pra gente que a sua primeira equipe foi a GM. E você contou o caso do Franklin, né? Que inclusive há muitas das coisas que a gente vai falar aqui, o Franklin está envolvido, obviamente, em muitas coisas da tua carreira. Dos caras aí que acredito que você aprendeu muito e, obviamente, também aprendeu muito com você. Há essa troca muito, muito interessante. Mas antes ali, até antes de tu entrar no profissional, ou até dentro do profissional mesmo, você teve uma referência, Thiago? Quem foi sempre tua referência ali de goleiro? Quem foi sempre tua referência dentro do futsal ali? No futsal, então, pra você ter uma ideia, né? Eu jogo futsal desde os 7 anos e só fui assistir adulto a partir do momento que eu fui para o Palmeiras em 98, um ano antes da GM, né? Minha primeira relação com a categoria adulta foi em 98, com 17 anos. Eu já era o segundo goleiro do adulto do Palmeiras, mas não disputava a Liga Nacional. Então, tô no Palmeiras, tá? Nosso time é mediano, vai disputar ali umas quartas de final de Paulista e era isso, né? Quando eu vou para a GM, que aí eu penso, né? Putz, agora acho que ficou sério, eu tô num time de ponta, né? Aí que vira essa chave, assim, e ter a presença do Franklin ali me impulsionou bastante em relação a não só a disciplina de treinamento, mas pensar também o que fazer pós-carreira, porque a vida de atleta é muito curta, né? Então, além do que eu conseguiria aproveitar do Franklin dentro de quadra, em relação à disciplina e algumas técnicas que eu não tinha ainda, ter a vivência com ele fora das quadras também, com uma cabeça de empresário, eu já era empresário na época, tinha uma pizzaria em Osasco, enfim, ter essa cabeça dele fora de quadra também me ajudou bastante, assim, com ideias, né, para investimentos, para o futuro, e posso dizer que foi um start importante ali para o que eu queria para a minha vida, né? Eu vou ser um atleta de alto rendimento? Não sei, vamos ver se vai dar, vou me empenhar para isso. Não vou fazer disso, não tem plano B, não, eu também não segui nessa linha, eu continuei estudando, eu me dedicava em tudo que eu fazia, até chegou um momento que eu não conseguia mais estudar, porque a gente não tem essas facilidades que tem hoje em dia, era tudo presencial, né? Não tinha EAD, não tinha como estudar online nessa época, mas eu, de alguma forma, pensava em estudos, em o que fazer caso essa vida de atleta não desse certo. E a partir do momento que eu vou para a Ubra, que você citou na nossa conversa anterior, antes de entrar no ar,
que eu vou para a Ubra em 2001 com 20 anos, aí que o negócio pegou mesmo. Eu já fui emancipado pelos meus pais, já comprei meu primeiro carro, comecei a ter os primeiros boletos para pagar. E aí, meu filho, vai ter que virar homem na marra agora. E aí começou a história do Thiago fora das quadras também. Pô, cara, inclusive era uma coisa que eu já ia te perguntar. Quando você vai profissional, como você falou, o bicho começa a pegar, né? Quando atribui maiores responsabilidades, e obviamente o patamar vai subindo. Cara, você lembra uma das primeiras coisas, assim, você pode ficar à vontade quanto a isso, você lembra a das primeiras coisas quando você recebeu seu primeiro salário ali no profissional, ou já foi para investir em algo, ajudar a sua família? Como é que foi o misto de emoções ali? Falou, cara, quando realmente caiu a ficha, cara, eu vou começar a viver disso. Em algum momento, como é que foi esse momento para ti ali? Foi um misto de emoções ou foi bem tranquilo nesse quesito ali na primeira parte do salário? Eu sempre ajudava muito em casa, né? Não tínhamos uma condição privilegiada, então tudo que entrava para a família ia para a família. E a gente se organizava ali em São Paulo, numa época que meu pai tinha perdido emprego, estava fazendo bicos, enfim. Minha mãe trabalhando em casa somente. Tudo que entrava, os primeiros 2 anos, era para casa. E aí, a partir do momento que eu vou para Ubra, Rio Grande do Sul, aí eu começo a caminhar com as minhas próprias pernas, compro o meu carrinho. E aí eu começo a ter a responsabilidade de cuidar da minha vida, vamos dizer assim, né? Sempre ajudando em casa também. Então, sempre foi um misto de começar a construir minha vida, não deixando, né, os meus pais sem uma estrutura básica ali em São Paulo. E aí sim, depois de um tempo, caminhar com as minhas próprias pernas e construir minha família e aí sim tomar conta de mim e da minha família. Mas emoção grande de conseguir contribuir de alguma forma, né? Não só extrair deles, né, tudo que eles me deram desde o início, mas também colaborar de alguma forma e ser grato por tudo isso. Você tem alguma história no princípio, assim, Thiago, que te recorda, assim, inclusive agora, você lembra de algum acontecimento, assim, dentro desse meio termo inicialmente, assim, alguma história entre você e sua família, alguma história pessoal mesmo, que te marca muito até hoje, antes mesmo de você fazer toda essa carreira linda que você fez, assim? Enquanto eu estava em São Paulo, meu pai e minha mãe sempre em todos os jogos, independente de trabalho, independente do chuva, sol, sempre do meu lado o tempo todo. Então, isso que me marcou, esse apoio irrestrito dos 7 aos 19 anos até eu ir para o Rio Grande do Sul. Isso é muito bacana. E minha mãe, quando dá, ela está sempre nos jogos, continua, ela mora em Sorocaba hoje. Quando não é jogo meu, ela está no jogo do Magnus lá em Sorocaba, acompanhando de perto. O último jogo foi Magnus e Jaraguá, lá estava ela com a camisa da despedida do Jaraguá, e sempre bem recebido por todo mundo. Então, esse carinho desde sempre, esse acompanhamento, esse amor pelo esporte, né, me marcou desde os 7 anos e marca até hoje. Você falou do Franklin também, que o Franklin, obviamente, te impulsionou muito, né? Principalmente para a tua dedicação maior, porque, obviamente, todo mundo queria jogar, né, Thiago? Isso é notório. Tanto ele queria jogar como você também é. Então, é uma briga boa, como a gente fala, né? Uma disputa boa. Mas você falou também de algumas coisas que o Franklin te ajudou diretamente e indiretamente, né? Por exemplo, de pensar um pouco mais na carreira, sabendo que a carreira, ela passa rápido, né? Ela passa um triscar de dedos e o tempo é rápido e às vezes a gente quer viver só um momento, mas esquecendo do futuro e não pode, né, desvencilhar. Quer que, por exemplo, caras assim como o Franklin te ajudou muito, além de você ter falado de ter se preocupado um pouco de cuidar da tua carreira, de investir, coisa hoje que inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre hoje, o que é que tu tá vivendo hoje, como é que tá sendo essa pós a aposentadoria das quadras, né? Mas quais os conselhos assim que te marcam, que te marcaram muito e você levou para a vida assim de algumas pessoas assim na modalidade que foram bem importantes para você? Porque a gente sabe que muita gente dá conselho, né, Thiago? Mas obviamente você que decide se vai seguir, se segue aquela orientação ou não, né? Não, então, o Franklin nunca foi muito de dar conselho, eu que fazia as perguntas, o curioso era eu, né? Eu perguntava o como, né? Era tipo Pablo Marçal, como? Como você faz isso? O que você pensa disso? O que você pensa daquilo? Se seguir esse caminho, quais são os riscos, quais são os benefícios? Eu sempre fui muito
muito curioso, né, em relação a isso e tomava as minhas próprias decisões, né. Então, ele foi importante nesse sentido, né, eu ter alguém do meu lado que já estava envolvido em negócios e eu sempre quis abrir o meu negócio, foi super importante nesse meu início de carreira e passamos aí 3 mundiais juntos, enfim. 2 mundiais juntos, 2008 e 2012, e foi passando o tempo, aí cada um vai para um lado de time, né, e a seleção acaba, mas as lições foram importantes e eu carrego até hoje alguns momentos, algumas conversas, não só com ele, como outros também de clube, seleção, né? O Ari, por exemplo, é um grande amigo meu. O Leco, que hoje é um incorporador aqui em Jaraguá do Sul, também sempre em concentração com ele, sempre falando sobre o que fazer, sobre negócios, tentando descobrir o negócio que ninguém pensou ainda, enfim, como nós vamos dominar o mundo. É muito legal, né? Esse bastidor fora de quadro, a gente passa muito tempo juntos e falando de planejamento, o que fazer, e sempre todos foram muito importantes para mim. Sensacional. Bom, você falou da GM, da Ubra, times assim que a gente lembra, né, cara? Bate uma saudade, cara, de ouvir esses nomes, de ver esses times novamente, né? Foi uma época de ouro, obviamente, equipes que fizeram história na nossa modalidade. Depois da GM ali, você vai, antes mesmo de você ir para Malve ali, para Jaraguá, qual foi? Teve algum clube antes ou você já vai direto? Depois da GM teve a Ubra, aí voltei para São Paulo para o Palmeiras, 2002, minha segunda passagem, Barueri, 2003, Liga de 2003, voltei para a Ubra depois da Liga de 2003, a Liga 2004 na Ubra e fui para Horizontina, 5 e 6, e aí em Horizontina, até a Samile comentou, né, sobre os jogos em Tapejara, eu tive uma semifinal contra a Malve em 2005, em Tapejara pelo John Deere, Horizontina, e eu faço 2 gols, a gente ganha de 7-3 o primeiro jogo da semifinal da Liga Nacional, e ali acho que eu já tinha despertado a atenção do Ferretti, da Malve. Depois desse jogo, quando passou a eliminatória, eles foram campeões, eles me ligaram, e dali a gente começou a namorar para 2006. E aí, 2006, na metade do ano, eles fizeram proposta oficial e aí eu vim para a Malve, aqui em Jaraguá, onde eu moro hoje, para integrar o elenco da Malve a partir da metade de 2006 até o final de 2010, né, quando o time acaba. Cara, eu acho que não seria loucura de dizer que, obviamente, a tua história com o Jaraguá é uma história muito forte. Você passou por muitos clubes, obviamente, fez história em vários clubes que a gente, inclusive, vai citar aí, todo mundo, obviamente, já sabe. Mas, inclusive, né, quem vai para a Arena Jaraguá, né, Thiago, vê aquela famosa flâmula lá, né, aquela descrição do Quinteto Mágico. Para quem não sabe, Quinteto Mágico é Thiago, Chico, Leco, Lenise e Falcão. Né? Então, é o Quinteto Mágico que, obviamente, a gente já passou pela Malve na época, ali na Malve de Araguá, Manuel Tobias, passou ali, passou Valdinho, Humberto, próprio Franco, todos, é muito craque, passou muito craque por lá, obviamente. Mas vocês 5 era um quinteto, né, cara, diferenciado. Era a particularidade, né, com o nosso saudoso Fernando Ferretti administrando essa equipe aí, cara. Antes de dizer da tua volta, né? Como é que foi esses 4 anos ali na Malve, cara? E realmente, né, cara, falar de Thiago é a mesma coisa, e não falar de Jaraguá também é difícil, né, Thiago? É muito difícil, né? Foram 4 anos e meio, né, a primeira passagem, mais os 3 últimos anos de carreira. Acho que esse quinteto foi o que mais conquistou por Jaraguá, né? Títulos, talvez por isso eles tenham eleito, né? Esse quinteto. Fico muito honrado de fazer parte dessa história. De 4 ligas que eu disputei, chegamos nas 4 finais, ganhamos 3, só não conquistamos a Libertadores, ganhamos todos os anos, só não conquistamos o Intercontinental, né? Hoje o Intercontinental é o único título que o Jaraguá não tem e o que a diretoria tem se esforçado bastante para tentar chegar lá passo a passo, né? Isso pode ser ano que vem, depois, enfim, eles estão planejando esse título, que é o que não tem ainda, claro.
degrau a degrau, conquistando os títulos necessários para chegar lá, mas é o grande sonho do Jaraguá. E essa história, né, ninguém apaga, né? Foi a camisa que eu mais vesti durante toda a minha carreira, junto com o Sorocaba, que foram 5 anos, e a história nesses dois clubes foi sensacional, tanto que meu jogo de despedida aí no início ali de março, eu juntei as duas equipes mais importantes da minha carreira, e agora vou criar um documentário, né, para falar toda essa história, não só de Jaraguá e Magnus, mas tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei, todas as emoções, todos os perrengues, inclusive tem um episódio exclusivo dos maiores perrengues que eu passei, que foi a equipe do Carlos Barbosa, meu principal rival de carreira, em todos os clubes que eu passei, e eu vou retratar algumas histórias ali, gentilmente vão me receber para gravar lá, ainda esse mês, e vai ser bem bacana essa história para contar para todos vocês, mas Jaraguá sim é a principal equipe, né? Não tem nem como contestar. Dos meus 6 títulos de Liga Nacional, 4 foram em Jaraguá do Sul, então uma história impecável. Pô, cara, que bacana. Já fico já ansioso, né? Ficamos ansiosos já por esse documentário, já pra gente saber desfrutar de mais histórias como a sua, né? É muita história, muita história. Inclusive, saber de muita história, nessa tua primeira passagem que você teve aí em Jaraguá, né? Jaraguá Malve, né? A gente sempre citou sobre isso. Quais, se tu tivesse que enumerar grandes momentos, assim, grandes histórias que a gente nem sabe, Thiago, ou às vezes você não contou dificilmente, assim, quais são as principais histórias, assim, inclusive até resenhas, cara, resenhas, assim, marcantes que você teve ali na época de Jaraguá, porque, cara, é engraçado, a gente sempre escuta uma história do Falcão, obviamente, é um dos reis da resenha, a gente sempre escuta histórias também do Ferretti. A gente teve aqui, cara, recentemente, o Marcão. Então, o Marcão é um cara também, cara, que tem umas tiradas também muito fáceis também, né? A gente já escutou histórias do Marcão aqui, cara, que até hoje eu dou risada. Eu acho que se tem um cara para definir o Marcão e das histórias, é o Humberto. Para mim, Humberto e Marcão é um cara que lembra praticamente tudo, cara. É impressionante. Tem alguns acontecimentos da tua primeira passagem em Jaraguá ali que te marcaram muito? Tem algumas histórias que a gente às vezes não sabe, Thiago, o que aconteceu? Não, então, a gente tinha tamanha confiança, né, na nossa equipe, que a primeira fase da Liga Nacional a gente praticamente levava com a barriga. O que é levar com a barriga? A gente vai fazer uma pontuação mínima X para classificar. E aí a gente se dedica mais forte quando chegarem os playoffs. E era assim, né? As pessoas só vêm lá, chegou na final, Jaraguá e já sabia que ia ser Jaraguá e alguém. E realmente a gente tinha, esse elenco tinha esse poder de, quando a gente fala levar com a barriga, não é não dar importância para os jogos da primeira fase. Mas a gente se divertia muito na primeira fase sem aquele peso de ter que assistir vídeo para pegar adversário, para entender o que o adversário faz. E não, a gente ia para o jogo, vamos lá bater uma bola, a gente sabe do nosso potencial. Você faz isso, você faz aquilo. E vamos lá, quando o cerco apertar, a gente estuda caso a caso e a gente começa a se preocupar mais com o adversário que a gente vai enfrentar. E aí o Falcão sempre falava, né? Porra, se a gente está preocupado com esse time aí, imagina eles contra a gente que eles estão preocupados. E era assim, cara, assim que a gente levava tamanha confiança que a gente tinha, né? E para chegar nesse nível de confiança de uma equipe assim, cara, eu não vi outra equipe que tinha esse poder de confiança como a Malve de Jaraguá tinha, baseado no histórico de conquistas, né? E a gente conseguiu chegar nessa excelência. De todos esses títulos que você teve ali na época ali que a patrocinadora Malve teve ali, Thiago, qual foi o que mais te marcou assim? Obviamente, vocês conquistaram praticamente tudo, né? Quase campeão realmente de tudo. Mas qual o título, assim, dessa tua primeira passagem que te marca muito e tem uma história por trás disso, por exemplo? A primeira final, a Arena Jaraguá, ela foi inaugurada em 2007, num jogo Brasil e Estados Unidos, amistoso da seleção. Eu estava presente, era eu e o Rogério, os goleiros da seleção, o Rogério, o goleiro do Joinville. E eu não joguei esse jogo de inauguração da Arena, porque na época o PC dava preferência para a titularidade da seleção ser o Rogério. E aquilo me corroeu, né? Pô, estreia da Liga, eu jogo aqui e tal. Mas no decorrer do tempo eu entendi que, pô, não tem nada a ver, é um jogo da seleção que o
PC coloca quem ele quiser, ele é o técnico, ele que escolhe, né? Não tem que escolher quem vai começar se são os jogadores de Jaraguá, não tem nada a ver. Até da seleção que ele levou nessa inauguração da Arena, acho que ele tinha 8 do Jaraguá. E só eu não joguei. Mas, enfim, depois de um tempo eu vi que, pô, besteira da minha cabeça, né? Não vou levar isso pro coração, até porque, pô, o PC me vê. Quando eu cheguei na GM em 99, era o PC que estava lá, então ele me viu crescer desde sempre. Ele sabe quando ele pode contar comigo e lá na frente eu tenho certeza que ele vai contar comigo e eu vou estar melhor preparado para representar o Brasil. Aí vem a história de 2008, mais um assunto para a história de 2008. Só que um momento marcante ali da Malve foi a primeira final, né, do primeiro ano da Arena Jaraguá, que foi contra o Joinville, o principal rival, não só regional, mas nacional, junto com o Carlos Barbosa. Carlos Barbosa e Joinville são os principais rivais, né, do Jaraguá Futsal. E a primeira final, eu em Jaraguá e da Arena Jaraguá, foi Jaraguá e Joinville. Tinha, olha, anunciado, tinha 10.200 pessoas contadas com ingresso, mas tinha gente pendurada no teto. Tinha mais de 12 mil pessoas na Arena Jaraguá, certamente. E um lance que me marcou foi o nosso primeiro gol do jogo, que é um gol do Ari. Eu lanço para o Ari num contra-ataque, alguém corta de cabeça, o Rogério sai para a cobertura, sai no tempo errado, o Ari faz o gol sem goleiro. O grito de gol dessa Arena Jaraguá me marca até hoje, porque coçou o meu ouvido lá dentro. Tamanho o grito absurdo que foi desse gol. Isso é um momento marcante, assim, desse time Malve Jaraguá, primeira final de liga, no final a gente foi campeão, então você imagina, né, a zoeira que foi contra o maior rival. Foi muito marcante para mim essa primeira passagem aqui na Malve. Pô, cara, que bacana, cara. Imagina aquela Arena Jaraguá entupida, né, cara? Como falou, gente pendurada literalmente lá, aí naquela... Ingressos vendidos foram 10 mil. Aí você imagina, não, vai, entra, é final. Contra o Joinville, vai. Cara, eu não sei se desse um problema ali, o que ia acontecer, mas ia ser tragédia na certa, porque tinha gente, não tinha, parecia balada, assim, absurdamente lotado, um metro quadrado tinha umas 4 pessoas, certamente. Foi absurdo, assim, foi muito emocionante. Vocês temiam que eles pudessem invadir a quadra, por exemplo, Thiago, ou não? Não, nesse ponto a torcida de Araguá é muito tranquila, não teria esse problema não, tanto que eles respeitaram até premiação, tudo, só depois da premiação que entraram em quadra. Nesse ponto de Araguá, o torcedor de Araguá é bem tranquilo. Não, principalmente eu digo assim, de invadir, obviamente, num sentido assim de abraçar vocês ali, como a gente sabe de alguns estádios afora, né? Quando tem oportunidade ali, tem uma oportunidade de título, alguma coisa, e descer mesmo ali para estar abraçando vocês, quer alguma coisa. Não, mas é cultura, né? Cultura, o alemão é muito correto, né? Que é mais colonização alemã. Sim. Por mais que os alemães sejam mais grossos, vamos dizer assim, né? Mas porta, não, foi bem tranquilo, até a torcida organizada, tudo no tempo certo, tudo organizado também pelos seguranças. A segurança era maior por ser Joinville, era recente conflitos entre os atletas de Joinville e Jaraguá, inclusive na Liga 2006 deu confusão nos playoffs e metade do time de Jaraguá não foi para a final do campeonato e perderam a final do Carlos Barbosa justamente pela confusão de tanta gente que ficou fora na semifinal contra Joinville. Então, estava tudo muito bem mapeado para a gente não perder o título e não causar confusão, por mais que o histórico de confusões com Joinville era recente. Jaraguá deu aula, o torcedor deu aula aqui nessa final 2007 e correu tudo certinho. Um dos momentos mais tristes, né, da modalidade, como eu te falei na nossa abertura aqui do nosso podcast, cara, aquele vídeo até hoje, você pode não acreditar, mas até hoje eu acompanho no YouTube, cara, aquele vídeo parecia um velório, cara, naquele encerramento da Malve, né, em 2010 ali, entregando cada um jogador trazia uma taça, né? E os torcedores, cara, chorando igual crianças, cara. E realmente crianças ali choravam também, né? Crianças da época ali. Cara, foi difícil, cara. Foi difícil quando o projeto ali da esportivo da Malve, né? Teve que acabar se retirando de Jaraguá. Vocês acabaram sabendo com bastante antecedência ali, já estavam se preparando para isso.
Foi difícil de engolir? Como é que foi esse projeto que foi um projeto de sucesso, né, cara? Até hoje, quando fala de, obviamente, a gente fala de Jaraguá, mas lembra, obviamente, da marca Malve, né? A gente descobriu mais ou menos na metade do ano. Eu descobri um pouquinho antes, porque eu tive proposta para ir para a Rússia e eu fui falar com a diretoria da Malve, né? Porque tinha rumor, mas não tinha confirmação ainda de que eles tirariam o patrocínio. E eu fui falar com a diretoria de uma proposta que eu tinha recebido da Rússia, tal, queria saber como é que ficaria o futuro da equipe, porque eu tinha escutado o rumor, tal, e eles abriram para mim, não, Thiago, acerta, porque eu não sei se a diretoria do Jaraguá Futsal da Malve, do Jaraguá Futsal, do Jaraguá, vamos dizer assim, né, eles já tinham tirado o nome deles do nome do time. A gente não sabe o que a diretoria do time vai fazer, mas a Malve vai tirar o patrocínio no final do ano, e a gente não quer prender ninguém, então se você tiver uma proposta boa, já acerta, porque nós vamos tirar o nosso time de campo. Literalmente falaram assim, não explicaram o motivo, eu já tinha ideia dos motivos, mas não fui a fundo, não cabe a mim, enfim. E aí já em julho, agosto eu já sabia, a gente ainda já tinha sido campeão da Liga, foi depois do título da Liga, contra a Marechal, em 2010. E a gente sabia que ia causar uma comoção na cidade, né? Porque é a principal atração da cidade, né? O time de futsal. E um time multicampeão, né? Então a gente sabia que ia ter um clima de tristeza e a gente foi para aquela Taça Brasil bem tipo, último torneio. Tanto que a gente não passou da primeira fase, não foi nem para a semifinal, acho, dessa Taça Brasil. O Corinthians foi campeão. E aquela cena que a gente, no último jogo, já sabendo que estava eliminado, a gente entrou com os troféus todos, né? Todas as conquistas da Mal Futsal, a gente entrou na quadra e fez a última foto lá, enfim. Foi bem triste, sim, torcedores chorando, mas faz parte do processo, né? Os ciclos, eles se encerram, foi uma escolha da empresa, né? A gente tem que aceitar, nós como profissionais temos que seguir nosso caminho também, e também fez parte do crescimento do Jaraguá Futsal como instituição, como associação. Passamos por perrengues ali, passaram por perrengues, né, durante alguns anos, e com essa nova diretoria se reergueu e está criando uma nova história de sucesso. E esses últimos títulos do ano passado, do estadual e da Liga Nacional, demonstraram que eles estão no caminho certo, e eu torço para que se crie aí uma nova era de ouro aí para o Jaraguá Futsal, e é tudo que está... E tudo que está pintando, tudo que demonstra, isso pode acontecer sim, e já está acontecendo. E eu não tenho dúvida disso, né? Pela gestão, por tudo que tem feito com muita organização e principalmente amor pela instituição. Aí você falou da proposta que você teve ali da Rússia, você foi para o Gazprom ali da Rússia ali. A gente sabe, né, Thiago, que quase todo aquele elenco da Malve ali se dividiu, né, praticamente. Foi um para a Crona, outra parte foi para o Santos, a maior parte, inclusive, ali para o Santos ali. Tentaram te levar para o Santos também, o Ferretti, o Falcão, tentou te levar ali para o Santos, ou você já realmente já tinha dado a palavra ali para o pessoal da Rússia? Como é que foi? Houve esse convite? Você quase jogou no Santos ali naquele período de ouro também, que foi rápido. Eu costumo dizer que o período do Santos ali foi um relâmpago, né, 2011, então acabou, já o projeto de 2012 não continuou, como todo aí, muita gente já sabe, né, pode até pesquisar o que aconteceu, mas houve esse convite do Santos ou realmente você tinha dado a palavra ali para o Gazprom da Rússia? Gazprom, né? Eu já tinha acertado com a Rússia, né? O Santos, se eu não me engano, começou a acontecer em setembro, eu já estava certo com a Rússia desde o final de julho, início de agosto. Então foi aí coisa de 45 dias, e eu prezo muito pelos acordos que eu faço, né? Então, se eu assumir um compromisso, eu vou com ele até o fim, palavra está dada, por mais que não tivesse contrato assinado ainda, a palavra já estava dada. Ao mesmo tempo que, se essa proposta vem antes, foi uma proposta, Falcão foi me rodeando, né? Foi uma proposta que até cobriria o que eu ganharia lá na Rússia. E olha que eu fui com um contrato bom na Rússia, né? Certamente eu ficaria no Santos, é meu time do coração do futebol, né? Por mais que eu não seja praticante, eu não tenho paciência nenhuma de assistir futebol, porque eu acho um jogo muito parado, muito...
Eu sou acostumado com futsal, eu vou pro futebol, eu fico louco, né? Me dá agonia. Eu deixo a TV ligada, vou fazer outra coisa. Quando sai gol, agora com o YouTube, eu volto à programação e assisto o lance desde o início. Tamanha impaciência de ficar na frente de uma TV assistindo futebol, que é muito parado, acostumado com o futsal. E aí, só que a palavra já estava dada, senão eu iria para o Santos, sim, seria especial, né? Jogar no meu time de coração. Morar na praia, que era um sonho meu absurdo também, né? E que agora eu vou conseguir, agora aqui em Santa Catarina, com a minha nova profissão, acho que a gente vai entrar nesse assunto. Sim. Mas houve proposta sim, mas eu já tinha um acerto feito e não dei para trás, por mais que tinha lá Falcão, Ferretti, né? Toda a nossa história juntos. Seria uma continuidade da nossa história, mas pelo compromisso já assumido, eu segui lá para a Rússia. Eu queria viver essa experiência internacional também e não me arrependo nem um pouquinho. E a gente sabe, inclusive, a informação nunca muda, né? A gente sabe que o Falcão foi literalmente um jogador e um empresário naquele período do Santos ali, né? Ele saiu ligando, cara, pra galera, cara, explicando, né? Como fosse um agente, cara. Um agente mesmo. Como você mesmo disse, aconteceu contigo também, né? E ali ele falou, vem, Thiago, ainda mais pela relação que vocês tiveram ali na época de Ouro de Malva e seleção brasileira, obviamente, né? Ele, obviamente, já sabia como é que você era, já te conhecia, mas como você mesmo disse, né, Thiago? Palavra é uma coisa que não volta atrás, né? Palavra, a gente dá a palavra. Eu costumo dizer, a gente pode não ter uma maior herança do mundo, né? Questão de riqueza, mas a palavra é uma coisa que não pode, se você der a palavra, você não pode voltar, né? Eu falo, obviamente, com pessoas honestas, né? Que seguem isso à risca. Mas, imagina aí, cara, time do coração, hein? Conquistando aquela liga, aí, inclusive o Neymar assistia muitos jogos ali com o Ganso, o Muricy, a gente sabe muitas histórias que eles iam pro vestiário na época ali do Santos, ali, né, pessoal. Seria especial, né, Thiago? Já tentou imaginar assim de alguma forma, na época mesmo da final da liga, torceu ali pelos caras ali e tudo? Na final da Liga eu estava lá, né? Na cobrança dos pênaltis, se você abrir a câmera, eu tô do lado do gol. Nossa, foi uma... Aí que o futsal é cruel, né? Foi uma várzea, cara, a final da Liga lá em Santos, Santos e Carlos Barbosa. Eu entrei na quadra durante os pênaltis. Fui entrando. Eu era o Thiago, tudo bem, mas não teve ninguém que eu fiz um sinal de cabeça para entrar. Eu fui entrando, eu podia invadir os pênaltis lá tranquilamente. Mas, então, cara, cada um sabe o que faz com a sua vida, segue os seus princípios, né? Eu segui os meus e ao mesmo tempo, Kaique, que eu não costumo ficar pensando em si, não, cara, porque se eu tivesse em Santos, se eu fosse campeão com a camisa, cara, se eu for te contar os meus sis aqui, eu seria tricampeão mundial, eu seria o goleiro que eu nunca tive, não ia ter tomado nenhum gol na minha carreira, eu ia ganhar todos os títulos se eu fizesse aquilo. Então, o se para mim é... Cara, eu fico louco quando alguém vem... não é o seu caso, não estou dizendo isso, mas alguma coisa que aconteceu agora, acabei de tomar um gol, aí você chega para mim, pô, Thiago, se você faz assim, ó, se você faz assim, ó, vai... Porque eu não suporto essas coisas, cara. Depois que alguma coisa acontece, até o... Desculpa, cara, não sei se vocês são corintianos. Até o Casagrande é comentarista, depois que as coisas acontecem. Porque é muito fácil você comentar uma coisa que já aconteceu. Então, não fico pensando nisso, não. Teria sido legal? Teria, mas era isso. Viver minha experiência na Rússia. Morei em Moscou. Cara, foi muito legal. Uma cultura completamente diferente. Thiago, você passou frio lá? Muito pelo contrário. No sul aqui a gente passa mais frio do que na Rússia, a menos 27, porque lá é tudo preparado, você se prepara para o frio. Então foi uma experiência absurda, não me arrependo, como eu disse para vocês, nem um pouco. Foi muito legal ter vivido essa experiência. Não, você pode ficar tranquilo, que até onde eu sei não tem corintiano. Eu sou flamenguista, a Samiri é gremista ali, né? E o Léo eu não me recordo. Ele vai falar daqui a pouco. Mas eu. Não, também, para não ter confusão, eu sou crítico dos comentaristas, né, de futebol, porque, comentar coisas que já aconteceram, qualquer um faz, né? Agora você entender o jogo, por que aquele atleta tomou aquela decisão naquele momento, são coisas que ele, por ter sido do esporte, ele saberia, né, comentar mais do que qualquer outro comentarista que não viveu dentro de campo.
Então, eu sou um crítico dele muito por conta disso. E eu acho que não só o caso dele, eu acho que tem muita gente, às vezes, que fala algumas asneiras aí que, meu Deus do céu, cara, eu fico olhando assim, vai olhar quem vai criticar a pessoa, né? Vai olhar como é que era o histórico, ver como é que se comportava e tal. Eu penso assim, né, Tiago? Eu acho que se você for criticar algo, obviamente, beleza, faz parte do jogo. Mas eu acho que, obviamente, você tem que ter respaldo em muita coisa, né? Pra você pontuar algumas coisas, e aí que entra a questão do oportunismo, né, em alguns momentos, em muitas coisas. Inclusive dentro do próprio futsal também, né? Aconteceu muito isso, acredito eu, que você ouviu na sua carreira. Você falou ali de Moscou, ali da Rússia. Como é que foi ali, cara, aquela tua passagem ali no Gazprom ali? Foi um momento também bem bacana, como você mesmo disse, né? Foi uma experiência bem boa. Como é que foi essa transferência tua fora do Brasil, esse primeiro momento, assim? Primeiro, não vamos ser hipócritas, né? A proposta foi bem bacana e eu estava respaldado, entre aspas, com pessoas que eu já conhecia ali na mesma equipe, que era o Miltinho, técnico, né? Eu queria ter experiência com o finado Miltinho como técnico, né? Eu sempre escutei falar muito bem dele, de outros atletas. Eu tinha o Robinho e o Éder Lima, que hoje estão em Joinville, estão no JEC. Tinha o Pelé e tinha o Lucaian. Então, me senti super à vontade quando eu cheguei lá. Só que naquela época só podiam 3 estrangeiros por jogo, né? De 12 que trocavam, só poderiam 3 estrangeiros. O Robinho e o Éder Lima, que hoje são naturalizados russos, naquela época não tinham passaporte ainda. E só o Pelé tinha passaporte. Então, entre eu, Lucaian, Robinho e Éder Lima, sempre um ficava de fora. E na metade dos jogos eu ficava de fora, porque os atletas russos de linha não eram, tinha uma quantidade boa, assim, com qualidade, que suportassem um jogo importante. Então, o Miltinho preferia em colocar o goleiro russo para jogar, para ter um na linha a mais, ter 3 estrangeiros a mais na linha. Então, isso me deixou de fora de boa parte dos jogos, juntamente com a preparação que não era a mesma que eu tinha no Brasil, por mais que por alguns momentos eu tinha o Marquinhos, que era fisioterapeuta brasileiro também, que ajudava na parte de preparação específica, mas que não ficava o tempo todo lá em Moscou. Então, minha preparação caiu demais, meu peso aumentou, meu rendimento caiu, e eu tinha um Mundial, isso foi em 2011, eu tinha um Mundial 2012 para disputar. Então, me martelou muito isso quando a gente foi eliminado nas quartas de final da Liga Russa. Será que eu vou querer continuar por aqui? Mais uma temporada, mais uma, né? Eu cheguei na metade da temporada em janeiro, já a temporada é de janeiro a junho, e tão logo a gente foi eliminado, eu vim embora na metade de 2011 e terminei o ano no São José Futsal para retomar a minha preparação específica e de quantidade de jogos que eu gostava de jogar. Pensando no Mundial 2012, o São José Futsal abriu as portas para mim, junto com o Ivan Gomes, que era o técnico da equipe e preparador de goleiro. O Ivan Gomes comandou a minha escolinha, a escolinha de goleiros com meu nome, o CT Goleiro Thiago, por 10 anos. Então, eu tinha total confiança no trabalho dele e voltei imediatamente para o Brasil para voltar ao meu nível de preparação e ir para o Mundial 2012 e dar tudo certo. Então, também é uma longa história se contar, que a gente já está de um podcast só para 2008 e só para 2012, porque são histórias bem bacanas e que, como eu te disse, né, o si não entra em campo, cara. O que você pode fazer daqui para frente? Hoje, daqui para frente, para você, que você tome as melhores decisões. E eu fui fazendo isso momento a momento e fiz tudo valer a pena, baseado nas decisões que eu tomei. 2012, né, cara? 2012 eu sempre falo que 2012 eu falo de forma especial, né? Eu acho que tinha que ter um livro. Eu acho que é obrigatório ter um livro. 2012, principalmente, cara, é história demais, cara. É acontecimentos assim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Que a gente já escutou muita gente que fez parte de 2012 ali, e obviamente a gente vai ouvir muito da sua parte também. Pode ser que tenha algumas coisas que a gente não escutou ainda. Mas também eu quero ouvir minha amiga Samir, que está ali, né, nas anotações ali, e vai contribuir conosco. Agora é sua vez, minha amiga, de brilhar. Eu já estava nervosa, aí a CBF é um dos principais
Enfim, aí eu já fiquei mais nervosa ainda agora, porque eu sou torcedora da CBF, eu estou me sentindo agora mais nervosa ainda, não, mas brincando. Tiago, eu ficaria, eu acho que talvez uns vários meses, assim, só ouvindo as tuas histórias, porque muitas das tuas histórias fazem parte da nossa vida, né? Então, já é memória e contada, né, pelo personagem principal. Então, isso para mim, é absurdamente incrível. Mas vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui baseadas no que tu mesmo ia falando e sobre toda essa tua trajetória, assim, que é absurda no futsal. Tem algum momento que para ti assim foi o mais uau, assim, o mais incrível, o mais marcante para ti? E como que esse momento ele te transforma, ou se ele te transforma num atleta diferente, numa pessoa diferente, ou como, enfim, a tua carreira? Tem algum momento específico assim que tu diz, oh, uau, esse é o mais absurdo que eu vivi? Não, legal. Samir, só para esclarecer, a CBF, depois de Jaraguá e Magnus, foram equipes que eu vivenciei uma história, né? De anos defendendo as cores. A CBF é a terceira equipe mais importante da minha carreira, mesmo não tendo vestido a camisa da CBF. E eu tenho total Infelizmente para mim, né? eu tenho a total liberdade, eu tenho o telefone do Clóvis Tramontina, tamanha, né, rivalidade e carinho que um tem pelo outro, justamente por toda essa história. Porque as rivalidades, se você administrar bem essas rivalidades, você cresce muito e seu adversário cresce muito. E é assim que a gente encarou desde então, né? A minha parte tendo eles como maiores rivais, eu quero superar eles o tempo todo. Da mesma forma que o time que o Thiago tiver, nós queremos ganhar, assim como eles querem ganhar de todos, né? Mas enfim, todos crescem, né? Então acho uma baboseira quando os times se matam dentro de quadra e diretoria briga fora de quadra. Eu acho uma baboseira, para não falar outra coisa, porque, cara, o sucesso, o seu sucesso é muito porque tem a outra equipe. Senão você não cresceria do jeito que você cresceu. Então, assim, só para deixar claro, né? Inclusive, eu vou lá no jogo, eu não sei quando a gente vai estar no ar com esse podcast, eu vou no jogo a CBF Magnus, lá em Carlos Barbosa, e nesse dia vai ser gravado o episódio do meu documentário. Olha só, eu vou estar nesse jogo, inclusive. Então, ótimo, vai se encontrar lá. Vou pegar depoimento do Clóvis e do Guaíba. O Guaíba, quando eu fui para a Ubra em 2001, ele era o preparador de goleiros em início de carreira. O Guaíba é um outro episódio à parte, porque ele era um recém-formado em educação física que não sabia chutar bola. E hoje ele chuta de vôlei ainda, e hoje ele já chuta de vôlei ainda. E hoje é um dos melhores preparadores de goleiros, referência no Brasil e no mundo. Então, é muita história para contar, né? E é muito legal, né? Esse envolvimento, todas as amizades que a gente faz no esporte. Então, o Carlos Barbosa é muito especial na minha vida e eles falaram já em fazer homenagem para mim no jogo, enfim. E vai ser um dia que eu vou chorar pra caramba, vou ter depoimento do Guaíba e do Clóvis Tramontina, vão completar e vai ser um episódio específico de ACBF, com todas as histórias mais importantes, finais que eu ganhei, finais que eu perdi. A minha primeira final de liga foi em Carlos Barbosa e eu tomei um frango colossal. E nós perdemos o título da Liga Nacional em 2001 com 20 anos, se você tem ideia. Então, tem muita história legal para contar. Numa nota de rodapé, assim, eu acho que quando tu fala de CBF, eu sou torcedora desde sempre da CBF, e como tu fala muito sobre você isso, né? Porque tu transcende o fato de ser o meu maior rival, porque eu também gostaria muito de ter você no meu time, enfim, e fala muito sobre você, porque né, existindo goleiros memoráveis na CBF, eu não abro mão em nenhum momento em dizer que tu é o melhor de todos os tempos. Então, fala muito sobre você ser o rival da CBF e sobre como os torcedores encaram isso também. Isso para mim, o futsal é isso aí e não tem mais nem argumento, né? Legal, os carinha é especial, né? E aí momentos marcantes, né? Que você perguntou, esse eu já falei para vocês, né? Um momento marcante, minha primeira final de liga com 20 anos de idade, o PC me tinha como titular, eu joguei a segunda fase toda, playoffs, tudo como titular, com o Rogério, né?
no banco de reservas e eu tomo esse peru homérico. Eu vou tentar buscar essa imagem, eu quero botar no documentário, porque foi um divisor de águas. Eu, com 20 anos, na primeira final de liga, tomar um frango colossal e perder o título. Não por esse gol tomado, por um contexto todo, mas foi uma baita experiência que poderia ter destruído a carreira de um goleiro com 20 anos, uma promessa, e vai muito de como você administra esse erro, como é que você vai encarar esse erro, né? Você vai se afundar, eu falo brincando, vai se enforcar no chuveiro por causa de um gol que você tomou? Aí entra aquele cis que eu já falei, né? Não, peraí, o que eu tenho que fazer para a próxima oportunidade que eu tiver de final de liga não falhar da mesma forma, ou o próximo jogo do dia seguinte, se acontecer alguma coisa parecida, para não falhar novamente. E esse é um lema que eu levo para o resto da vida, né? A defesa mais importante, o título mais importante é o que está por vir, é o próximo. Passado você não muda mais, ganhou ou perdeu, tá lá, já é história. O que você pode fazer daqui para frente para ter maiores conquistas? Então, respondendo sua pergunta, esse foi um divisor de águas, junto com outro momento marcante, que foi primeiro jogo da final de Liga Nacional 2007, que eu já citei para vocês. Foi em Joinville, a gente ganhou de 6-1 dentro de Joinville, dentro do Carl Hansen. E foi um jogo memorável em número de defesas, em quantidade de defesas, até porque nos jogos que antecederam essa final de Liga Nacional, eu sempre falhava contra o Joinville. Caramba, o que está acontecendo? Contra o Joinville, clássico, falhando. E aquilo ficou marcado para o Ferretti, final do Ferretti. Ele chegou para mim e o Thiago tem jequinite aguda. Não pode ver o Jack na frente que falha. E aquilo me mordeu de um jeito. E aí eu falo, da mesma forma, como é que você encara uma crítica vindo do seu superior, superior máximo? Você vai se enforcar no chuveiro ou você vai tirar proveito de alguma forma? Então eu entrei naquela final, no primeiro jogo da final lá em Joinville, falei, não vai passar nada aqui. Tanto que o gol que eu tomo me derrubaram e o juiz não deu falta, porque senão eu não ia tomar gol nenhum naquele dia. Então foram os 2 momentos marcantes da minha carreira que marcaram, que me transformaram aí em referência de acordo com a forma que eu administrei esses momentos. E como, então, já que nós estamos o próximo jogo começa, né, a partir do apito final desse, e eu sei também que nós já frequentamos, inclusive, o mesmo grupo, né, de gestão, o que nós podemos esperar do Thiago na gestão executiva do futsal e numa aspiração, assim, do mundo ideal, né? Vamos lá para o mundo ideal. Como que tu observa, como que tu percebe o cenário do futsal hoje em termos organizacionais, né? Em termos de liga, em termos de campeonato brasileiro, né? Que é gerido pela CBFS. Como que tu observa? E aí é contigo se tu destaca os pontos positivos, se só tende a crescer, ou se ainda nós estamos bem artesanais e provincianos, ou ainda se há movimentos que enfraquecem, como que tu percebe o movimento do futsal hoje, e a partir do Thiago Executivo, o que nós podemos esperar nos próximos capítulos do Thiago? Gostei da sua definição. Se ainda estamos artesanais e provincianos. Botei no bolso da camiseta aqui, ó. Entrou no meu repertório. O futsal é um negócio complicado. Ainda estamos falando bonitinho, artesanais e provincianos, porque a parte de organização, né, seja da Liga Nacional, Campeonato Brasileiro, campeonatos em si, né, um calendário bem difícil. Ele melhorou com o tempo, melhorou sim, eles estão fazendo um esforço muito grande, mas o amadorismo ainda toma conta, tanto da organização dos campeonatos quanto dos clubes também. E se eu for continuar de alguma forma, né, devolvendo para o esporte que o esporte proporcionou para mim, vai ser criando uma organização ou criando uma equipe do zero, para que do zero não se tenham os vícios que as principais equipes têm hoje em dia, por mais que algumas equipes, mesmo com esses vícios, ainda fazem sucesso. Então, você imagina equipes sem vícios, administradas de uma maneira profissional, transparente, a chance dela conquistar coisas boas, ela aumenta bastante, de acordo com o elenco que você monta, enfim. Então, me vejo dentro do futsal ainda, gerindo uma equipe
né, por cima, captação de patrocínio e formulando toda a parte administrativa, por isso do curso que eu fiz, junto com o que você fez, né, do Ximenes, um baita de um professor, diga-se de passagem. Se eu for continuar no esporte, vai ser dessa forma, mas ainda me aventurando, né, jogando o Campeonato Brasileiro pelo Sorriso, ajudando eles de alguma forma nessa parte administrativa. É um projeto sério, eles querem crescer, então enquanto eu estiver em forma, eu ainda ajudo dentro de quadra, já dando uns pitacos por fora, mas pensando sim em participar de uma equipe do zero, e isso pode acontecer aqui no litoral de Santa Catarina. Tá com cara de que vai acontecer, né? Não trabalhamos com CIS, né? Isso aí, vamos ver. E outra curiosidade, essa é bem... Eu até tinha anotado aqui, porque esse processo teu de, teoricamente, aposentadoria, né? Retirada de quadras, né? Eu prefiro retirada de quadra como atleta, né? Porque não dá para descartar, daqui a pouco tu surge como treinador, enfim. Não sei. Esse processo teu de retirada das quadras, ele foi um processo que algumas vezes você havia decidido e aí, não, peraí, vai mais um ano. Não, vai mais um pouquinho. Postergou de alguma maneira ou ele foi muito tranquilo, assim, não, para mim já a Liga Nacional não está dando mais, eu vou descer um pouquinho, mas né, vou continuar meu jogo, mas não dá mais. E foi assim muito rápido, ou teve esse processo mesmo que foi o ano que vem, quem sabe? Será que mais um ano não dá? E como que tu lidou com isso? E eu acredito também que isso não seja só sobre você, né? Seja acabar reverberando na família toda. Como que foi isso? Esse processo teu de, não, decidido, como que foi? Tranquilo, mais ou menos? Não tão ainda eu posso, não posso mais? Invasão de live. Aqui é pet friendly. Nina, falar, Nina. Peraí. Pronto. Desde que eu fiz o curso ali do professor Felipe Ximenes, eu já pensava, né, em parar de jogar ali. Eu estava com... Foi 2020, né, pandemia, eu estava com 39 anos. Já pensava assim, me dar o direito de parar, né, o quanto antes. Ainda fui para Pato Branco, ainda fui para o Erechim, Atlântico de Erechim. Aqui do lado. Isso, lá em Erechim ficou mais sério, assim, a vontade de parar de jogar. Não pelo Atlântico de Erechim, mas por eu já estar saturado do dia a dia, né? O que uma equipe de alto rendimento precisa fazer para estar no topo. Isso já com 40 anos de idade já estava pesando mais para mim. No final de 2001 eu já estava meio decidido a parar de jogar e tentar fazer outra coisa, mas aí veio a proposta do Jaraguá, né? E aí eu balancei porque Jaraguá, em 2021 já era para eu estar em Jaraguá e não ter ido para Erechim, por algum motivo eu não vim para Jaraguá, e veio o convite novamente com uma proposta de jogar mais 2 anos, justamente para eu ajudar ali o João Neto, que era um goleiro espetacular, ajudar com a minha experiência, de alguma forma, nessa reconstrução do Jaraguá Futsal, também participando de captação de patrocínio, algumas decisões da administração, e eu vim, falei, não, vou, mais 2 anos, por Jaraguá eu continuo jogando. E aí se estendeu até o 3º ano. Aí nesse 3º ano, que foi o ano passado, na metade do ano eu já cheguei para o Fernando, que é o diretor técnico aqui, né, do time, juntamente com as categorias de base. Falei, Fernando, eu já tenho uma coisa para te falar, mas eu queria ouvir de vocês primeiro, tá? E aí bateu que já também não faria mais parte, né, do elenco de 2025, e eu falei para ele, não, já tinha tomado a decisão, perguntei só mas nossas ideias estão alinhadas, né? Se vocês quiserem contar comigo, alguma coisa fora de quadra, estou à disposição, vou morar em Jaraguá, escolhi Jaraguá do Sul, né, para formar a minha base familiar, e contem comigo se vocês precisarem e tal. Acabamos o ano, se tivesse feito um roteiro, né, um roteiro de documentário, vamos dizer assim, imagina, né, ser campeão da Liga e campeão catarinense, né, seria perfeito e tal. Toma, fomos campeões os 2,
e já estava em gravação meu documentário, então você imagina como é que vai ficar esse documentário, vai ser especial, e aí já tomei a decisão, mas já estava assim, voltando à sua pergunta, já planejava assim há tempos, eu só não sabia como ou o que fazer, né? Vai ser na gestão do Jaraguá? Vai ser numa gestão de outra equipe? Eu não me vejo dentro de quadra no dia a dia. Eu estou parando de jogar por causa disso, porque eu não me aguento mais no dia a dia, né? De repente, uma gestão, marketing, enfim. E surgiu aí o corretor de imóveis nesse meio do caminho. Eu fiz o curso para tirar o Cresce, o Cresci, como se fala no Sul, para aproveitar o meu relacionamento com o esporte, com grandes empresários, com torcedores, enfim. Como canalizar tudo isso que eu criei, juntamente à minha facilidade de comunicação, e transformar isso em alguma coisa que me dê rendimento, que me dê sustento, né? E aí o corretor de imóveis entrou de cabeça aí na minha história, e é o que eu estou exercendo hoje aqui em Jaraguá do Sul, e agora migrando para o litoral norte catarinense, Penha, Pissarras e Barra Velha, mudando para lá, e irei me especializar na Costa Verde Mar, Navegantes, Penha, Pissarras e Barra Velha. Uau, e é maravilhoso, né? E é um E lugarzinho mais ou aí menos, né? eu alio isso ao meu desejo de morar no litoral, então fiz pesquisa de mercado, onde prometia crescer mais, enfim, e aí cheguei em Balneário Pissarras e é para lá que eu vou. E é lá que vai nascer o novo time. Aí é segredo de estado, né? É litoral. O que eu posso adiantar é litoral. Não sei em que ano isso vai acontecer, mas estudando bastante para ser na cidade que eu escolhi para viver, que é Pissarras, pô, seria o sonho. Mas hoje Pissarras não tem uma arena para esportes, uma que comporte o futsal, né, um público, enfim. E isso é uma das coisas que eu comecei a tentar costurar lá junto com a Secretaria de Esportes, com o prefeito, como também trazer movimento esportivo para a cidade, fazer a cidade ser reconhecida através do esporte, aí eu não digo só futsal, através de esportes. Vou tentar me meter ali, se eles quiserem, óbvio, né? Com o vereador do esporte, secretaria, enfim, se eles quiserem meu auxílio, também vou me colocar à disposição e não só tentar extrair da cidade que ela pode dar para mim, né, em relação a compra e venda de imóveis, mas eu devolver para a cidade e para o esporte tudo aquilo que eles vão me proporcionar. A definição de ídolo foi atualizada, né? Então temos uma definição perfeita de ídolo, né? Deixa eu te perguntar, Thiago, voltando um pouquinho à tua carreira como atleta, tu não conviveu com lesões gravíssimas, assim, com lesões que tiraram você de temporadas, né? Ou que colocaram em xeque talvez até a tua própria continuidade no esporte, né? Não teve nada disso, assim. Não Não, teve esporte, né? a lesão mais séria foi no reto femoral, um estiramento grau 2, foi quase cirúrgico, mas eu só descobri isso depois que eu recuperei. Acho que não sei se esconderam de mim, não sei, enfim, não vem ao caso. Foi no jogo lá, Brasil e Argentina, 2014, recorde público no estádio Mané Garrincha, mais de 50 mil pessoas, num sol absurdo, era jogo da Globo, o Kaique citou na nossa conversa antes de entrar no ar. A Globo passava muitos jogos da seleção brasileira e esse jogo foi o retorno das estrelas para a seleção, numa época que a seleção estava numa época conturbada de administração, e foi o retorno dos principais atletas para a seleção contra a Argentina, num estádio de futebol, num sol de 40 graus, lá em Brasília. O chão borbulhava e tinha que enfiar o pé num balde de gelo para conseguir jogar. E aí eu tive estiramento na coxa esquerda, reto femoral, e com as finais da Liga de 2014 para disputar no primeiro ano do projeto de Sorocaba. Então, esse foi a lesão mais séria. Eu fiquei 2 meses parado e quando eu voltei sentindo um monte. Eu acabei a Liga Nacional, cada lance de defesa eu caía para respirar um pouquinho, aí surgiu essa ideia de que o goleiro para o jogo para esfriar o jogo, né? Cada explosão muscular era uma facada que eu levava na coxa,
Eu fiquei marcado por isso. Mas, enfim, hoje quando eu mostro o dano colateral, a marca que eu fiquei na coxa, todo mundo acredita que, porra, você tava... Era sério mesmo, né? Era sério mesmo. Então, essa foi a lesão mais séria. Me tirou 2 meses de quadra. Eu não passei mais que 2, 3 meses fora de quadra por lesão. Então, isso eu posso me vangloriar que eu não tive lesões muito sérias, não. A derradeira, a minha contribuição derradeira aqui. Tu te considera um cara realizadíssimo no futsal. E o que o Thiago hoje diria para o Thiago de 19 anos? Então, segue seu caminho, segue o que seu coração mandar, continua se divertindo. E se for para você seguir carreira, ser profissional, assim será. Só não largue os estudos, não perca a base familiar, né? Família é tudo, né? Não deixe ninguém para trás. E represente bem o seu nome, faça o seu nome, construa o seu nome, realize seus sonhos. Você quer chegar na seleção, faz tudo o que você puder para chegar na seleção, sem passar por cima de ninguém, dependendo dos próprios esforços, da própria disciplina. E assim vai ser. Eu acho que eu diria isso. E foi o que aconteceu, né? Então, não me arrependo de nada do que eu fiz, dos problemas que eu passei, das decisões que eu tomei, algumas muito erradas, mas que me fizeram crescer. Quem estava do meu lado nessas decisões erradas entenderam tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei e respeitam as decisões que eu tomei, por mais que elas tenham sido erradas, né? Vamos dizer assim. Uau! Estou satisfeita, Kaique. Não, depois. Encantada, né? Mas satisfeita e encantada. Não, aí eu já imaginava, porque hoje, como a gente disse, né, Samir, é um episódio especial para todos nós aqui. E a gente acabar não descobrindo, né, mas tirar coisas aqui do Thiago, extrair o máximo do Thiago é uma coisa muito bacana, até para com um documento também histórico também, né? Assim como terá o documentário, né, que será um prato cheio para muita gente aí que te admira, Thiago, e que torce por você, obviamente. A gente está desfrutando um pouco já desse documentário aqui. A gente está sendo privilegiado, né, de estar sabendo muita coisa, né? E mais uma vez, minha amiga, muito obrigado por participar aqui, sempre abrilhantando, sempre contribuindo aqui conosco, né? Eu fiquei muito feliz em saber que eu estarei em Carlos Barbosa dia 20 de setembro. Eu Eu já tinha confirmei motivos hoje. para estar feliz, imagina então, né? Confirmei hoje, falei com o Francis lá, né, que é o coordenador do futsal, falei com o Clóvis, ele vai estar na cidade, falei com o Guaíba, o preparador de goleiro, né, eu quero que ele conte algumas histórias do nosso começo e vai ser divertido a participação do Guaíba. O bicho é engraçado demais. E aí vai ter alguma coisa no jogo, imagina, contra o Magnus, né, uma das equipes mais importantes. Então eu vou ter 2 equipes novamente. Eu tive no início do ano aqui em março, as 2 maiores equipes da minha carreira, e vou ter novamente Magnus Sorocaba com a outra equipe mais importante da minha carreira, com a qual nunca joguei. Então, assim, tá tudo sendo muito especial e não é porque o documentário é sobre a minha carreira, mas quem gosta do trabalho do goleiro Thiago, quem me conhece, né, em partes da vida pessoal, certeza que vai se lavar chorando assim como eu, que vai ser muito legal. Eu estarei lá. E assim, Olha, não vai ser aquele documentário de, vamos tocar fundo quem fosse. Não. Tá a vida como ela foi, a vida como ela é, a vida como ela foi. Que é aquilo que eu falo para vocês. É muito fácil. O Kaique abriu nossa conversa. Pentacampeão da Liga Nacional, não é penta, é ex. 6 vezes campeão da Liga, legal. 2 títulos mundiais, 3 intercontinentais de clube. Cara, você não sabe o que a gente passa para chegar lá. Então, assim, não acha que eu sou cheiroso todos os dias, que eu sou legal assim todos os dias, você vai ter brigado muito comigo se você conviver comigo uma parte dessa trajetória, você vai me chamar de, se você não me conhecer, claro, de arrogante, de nojento. Aí quem conhece já desmistifica tudo isso. Então, assim, esse documentário eu quero que retrate a verdade nua e crua e ela vai ser direcionado para isso, para que justamente as pessoas entendam que não é sempre um mar de rosas, não são só vitórias.
tem muito perrengue para contar e vai ser legal muito por conta disso. Qual é a previsão de que esse documentário vai para o ar? Qual que é a... Olha, eu nem comentei isso com os produtores, mas a gente pretende gravar até o final desse mês, final de outubro, todas as gravações prontas, para tentar lançar aí no início do ano que vem. Aí vai depender ali da produtora, da Meiuca, que é a produtora, inclusive eles que gravaram o documentário do Rodrigo Capita na Libertadores do ano passado, e fazem um trabalho sensacional. O Didi e o Fernando são excepcionais. Mas a gente não decidiu uma data, não, mas a gente pretende terminar de gravar agora na CBF, a gente termina o episódio deles, e aí tem o PC também, que eu estou tentando o contato, que foi o meu técnico ali na época da GM, da seleção do Mundial 2008, para a gente condensar e começar a cruzar as histórias, né? Porque não vai ter uma linha do tempo. As histórias meio que se completam em épocas diferentes, é bem bacana. E eu tenho certeza que a Meiuca vai dar um enredo bem legal, e isso leva tempo, né? A edição é... Depois que tiver tudo na mão, vai ter que ir atrás de Sport TV, de Band, de Globo, para pegar alguns jogos também. Então vai um pouquinho longe ainda. Melhor dos mundos, o meu sonho no meu aniversário, 9 de março, ter tudo pronto, mas vamos ver se a Milka vai ter tempo hábil para isso. Tô ansiosa já, já fico toda ansiosa. Eu nem sou ansiosa, né? Então já tô na expectativa. Que maravilha, cara, que maravilha. Inclusive, antes de eu vou passar pro Léo aqui, já vou passar pro Léo, na volta, quando eu retornar, tem algumas histórias do Guaíba, você falou que ele é engraçado, cara, ele esteve aqui com a gente, né? Eu só vou fazer uma convite aberto. Fred, venha participar aqui, Fred. Faça o favor de participar com a gente. O Fred, cara, a gente sabe tanta história do Fred, cara, obviamente foi um dos caras que mais conviveu com você. Ele e Guaíba ali teve uma convivência muito grande, né? Que você teve com eles, obviamente. Guaíba teve por aqui, a gente contou resenhas da história do Altos, né? Altos Nobel, né? Cara, é coisa, cara, é coisa. Eu falo que o Guaíba é o terror dos professores de educação física, né? Ele é o terror, literalmente, de quando ele chuta a bola de vôlei. Chutou a bola de vôlei é como se fosse matar os professores de educação física, né? Aqueles que não se chuta a bola de vôlei, então a gente contou muita história aqui. Inclusive, eu vou tocar nesses dois personagens que obviamente faz parte muito dessa tua carreira também, contribuíram muito demais. E são dois caras fundamentais e incríveis, né? Mas o Fred, venha participar, você está mais convidado, Fred. Você está aqui conosco e a gente também fazer essa homenagem bacana para você também, assim como a gente fez para o Guaíba. O Fred é meu irmão, eu estava com ele tomando café no shopping. Ele tem uma franquia aqui de café aqui no shopping. Eu estava lá com ele até agora há pouco. Pô, E vou reforçar o convite. Fica tranquilo que logo, logo ele vai estar aí com vocês. E, cara, chamem o Igor também. O Igor, ele é preparador lá agora do time do Cazaquistão. Kairat, isso. Cara, chama esse cara. Esse cara é resenha. São os três, né? Os três que fizeram o livro agora para goleiros. Guaíba, Igor e Fred. Cara, esse trio eu vou te falar. O Igor eu peguei lá no Atlântico, em Erechim, né? 2021. Fora as outras vezes que a gente se enfrentou em categorias de base, enfim, muita história para contar também. E o Igor vai te contar mais história que o Guaíba, que o Igor é impressionante também. Vai ser melhor que o Marcão nas risadas aí, o Igor. Não, eu conheço o Igor desde quando eu te falei, eu conheci o Fabiano, eu sou dessa época, inclusive, ele te treinou no Pato, não foi? O Igor te treinou no Pato, não foi? Se não salvo engano. Foi, na pandemia, o Igor era no Pato, a gente foi junto para Erechim em 2021, isso aí. Não, cara, o Igor, eu converso com ele no WhatsApp, cara, a gente brinca muito, cara, brinca muito. Cara, eu costumo dizer, Thiago, que aqueles que não aguentam uma resenha, sai fora, cara, pode sair fora, porque o Igor é terrível. Ele sabe disso, ele é terrível. Cara, de 10 coisas, cara, é resenha pura, cara. Um cara fantástico, fantástico. Se juntar Guaíba, Igor e Fred, pronto, acabou. Acabou. A gente faz aí, cara, bota aí. Os caras aí vão contar a história aí, a rodo aí, né? O Igor é um cara fantástico, hoje tá lá no Kairat fazendo história. Foi campeão recentemente do Cazaquistão lá, junto com o Gustavo, né? O Gustavo foi diretor, mas acabou sendo treinador ali, retornou novamente. Agora o Daniel Júnior é o novo treinador do Kairat, agora foi campeão da Supercopa, desejando já sucesso aos nossos amigos, mas também o Igor também presta, né, algum serviço para a Liga, né, como analista ali de dados da Liga há muito tempo, os caras
Além de ser excelente na preparação de goleiros, na analista de desempenho, o cara faz tudo um pouco. O cara é o Severino, como a gente fala dentro do futsal, além de ser um cara fantástico de resenha, cara. Saudades das nossas conversas. Bom, Léo, seja bem-vindo, meu amigo, por estar participando aqui conosco também. Você não sabia, Thiago, mas o Léo é goleiro, cara. Goleiro, um dos maiores goleiros aí da pelada dele lá. Então ele vai falar. Eu acho que agora o papo é de goleiro para goleiro. Então agora eu vou, ó, me resguardar agora. Então vai ficar direcionado. Um dos melhores goleiros da família dele. Ô, Léo, se defende aí, cara. Kaique te quebrou, cara. Não. Boa noite, pessoal, novamente. Mas é bem isso, Thiago. Um dos melhores goleiros aí. Era meu pai e eu sou um dos melhores da segunda geração. Mas cara, a vida inteira joguei de goleiro aí e sou um apaixonado pelo futsal. Um esporte que em algum momento eu quis também seguir carreira, mas não tinha nem perto da qualidade que você tem na perna esquerda, eu nem com a direita eu teria e tive que começar a trabalhar. Cara, primeiro, parabenizar você pela carreira, por tudo que você conquistou, pela dedicação a esse esporte, que a gente sabe que ainda continua com muitos problemas organizacionais, a gente tem em todas as esferas a seleção, a gente vê as categorias de base, as federações, a gente tem muita briga, muita disputa de ego, e você dedicar o seu tempo, a sua carreira, e construir família e levar, né, o teu nome, principalmente representando a nossa seleção, com tudo que aconteceu, a gente sabe aí que algumas coisas nos bastidores a gente fica sabendo e muitas vezes a gente se coloca em xeque aí, né? Vocês profissionais precisam mudar de opinião para poder fazer, né, tomar alguma decisão. Cara, eu gostaria de saber primeiro com você, né, a gente sabe das coisas da evolução que teve, né, as técnicas, a questão do jogo por si só, né, e aí o que hoje você vê, assim, do que você iniciou. Eu até já em outra oportunidade pude te acompanhar no projeto do Vini Capita, a gente conversou, eu tive em outro momento contigo lá e te fiz uma pergunta parecida, mas gostaria de saber o que você vê hoje de evolução, né, na relação aos goleiros que você pegou ali, que já eram da fase adulta, enquanto você vinha iniciando a tua atividade, com o que você vê hoje aí dos goleiros da atualidade da nossa liga e das seleções aí. Não, legal, Léo. Foi legal que você citou, né? Não sei, não tenho metade da habilidade da perna esquerda, quanto mais da direita e tal. Isso é um detalhe importante que acho que foi uma das únicas coisas que meu pai me martelava, assim, me enchia o saco, literalmente, que era de treinar a perna não dominante, né? Então, isso eu levei desde cedo, fazer embaixadinha e treinar a perna não dominante. E aí eu falei, putz, como é que eu vou treinar a perna não dominante? Né? Eu ficar olhando outros atletas, jogadores canhotos, né, para pegar estilo e tal. Até que um dia eu me peguei, sou muito observador, muito observador. Tanto que o Franklin foi um espelho para mim, justamente porque a parte técnica do Franklin é muito apurada. Muita coisa eu peguei do Franklin, claro, treinar dia a dia, mas muito de observar também. E eu estava um dia na frente do espelho com a bola e comecei a chutar a bola na parede, no espelho mesmo, enfim. E aí eu vi no espelho eu passando de perna esquerda. Eu falei, caramba, eu vou fixar o gesto do espelho, que no espelho eu sou canhoto. E assim fiz. E aí eu olhava o gesto do espelho e tentava reproduzir no treino a imagem que eu tinha criado eu batendo de esquerda no espelho. E assim fui treinando até ter a facilidade, ou enfim, não passar aperto com a perna não dominante. Eu não fujo da perna não dominante, porque eu treinei muito para que isso acontecesse. Em relação à evolução da posição de goleiro, o Franklin levando, sempre o Franklin, né? Mas foi um divisor de águas também. O Franklin é referência dentro da área, mas tinha uma certa deficiência em passar com os pés, né? E o jogo começou lá em 99, 2000, começou a exigir isso do goleiro, tanto que o PC só me colocava quando o time estava perdendo para a gente fazer goleiro-linha comigo de goleiro-linha. Não existia figura goleiro-linha naquela época. Quem exercia essa função, se eu não me engano, era só eu e o Leandro, que na época estava no Vasco da Gama. O Leandro Grandão,
mas o Leandro não passava muito, ele carregava e já chutava, as quadras eram menores, tinha um chute poderoso, e ele passava muito bem também, um passe cortadinho que ele dava. Eu falei, não, eu posso fazer alguma coisa diferente, trazendo a minha base do futebol de campo, com a nova regra chegando no futsal, que são passes mais dinâmicos, acelerar mais o jogo através de passes. Tanto que tem um jogo que vai para o documentário, que é um jogo GM São Paulo, dentro lá da GM, que a gente está perdendo de 2-1, e a gente, 3-2, está perdendo de 3-2, e aí o PC me coloca, a gente vira o jogo, eu faço um gol, faço 2 gols, a gente vira o jogo. Tá 2-1, a gente vira o jogo para 3-2, e depois a gente termina o jogo, faz mais um, 4-2. Que é só aceleração de passe, em quadra pequena ninguém sabia marcar. Então eu começo a me destacar por isso, e a nova geração de goleiros, assim como observei o Franklin, começam a me observar também. Aí surge o Guita, surge o Iguita, surge Roncalho, começa a surgir essa nova geração, e termina nessa novíssima geração de Luan, que sai driblando todo mundo, parece que é lateral direito, parece que é meio campista, e o Nicolas aqui em Jaraguá, que tem um chute absurdo, que também não passa aperto, se o cara apertar ele sai driblando também. Então começa a passar muito bem, finalizar muito bem, driblar muito bem, e até chega lá no Iguita, lá em Portugal, e depois na Rússia, que vai fazendo tabelinha até dentro da área adversária, fazendo gol. E nem por isso eles deixam de se preocupar com a função principal do goleiro, que é a defesa. A função principal de goleiro é defender. Então, essa evolução da posição, ela aconteceu sim, passando por uma época que os goleiros só queriam saber de fazer gol, quero fazer gol, e esquecia a função principal, mas essa novíssima geração, no qual incluo o William também, o William atual melhor do mundo, atual campeão pela seleção brasileira como titular, também absorvem mais essas informações e adequam ao seu estilo de jogo e criam um novo estilo de jogo. O Thiago ficou para trás, agora é Luan, Guita, Iguita, William, né? E o Nicolas agora revolucionando a posição novamente, e vejo isso com bons olhos, apesar de que acho que o jogo está ficando chato. Já passa por mudanças de regras, o mais rápido possível, para o jogo não ficar totalmente pendurado no goleiro, fica um jogo mais lento, eu acho que fica um jogo mais chato. Então, vai a minha euforia por essa nova geração melhorar ainda mais o que na minha geração a gente fazia, ao mesmo tempo que o jogo ficou bem também difícil de assistir, e hoje eu também não consigo ficar na frente da TV para assistir um jogo de futsal, eu deixo a TV ligada e vou fazer outras coisas. Legal, cara. Muito massa a gente ver, porque eu acompanhei, sou gaúcho, natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e peguei a fase de glórias lá de Inter, Ubra, depois Ubra, João Deere, a CBF já há bastante tempo, UX, então Cortiana, né? A gente teve muitos times ali. Cara, eu tenho na memória, até acabei de pesquisar aqui para saber o ano de 2016, aquele jogo que você faz contra o Barcelona, que na minha visão é um dos maiores jogos de um atleta de uma posição específica, acredito que possa estar no mínimo entre teus top 5, inclusive você tem esse vídeo, foi no teu canal que postou, e aí eu queria saber duas coisas em relação a esse jogo: a preparação específica que você faz, se você chegou a fazer alguma coisa, principalmente por não ser um adversário tão frequente, né? O contexto todo, né, do Magnus, né, de ter o tão sonhado título e tá jogando o Mundial. Se não falha a memória, foi o primeiro título, né, do Magnus no Mundial daquele ano, inclusive. E se você também, qual é a posição que está esse jogo para você aí na tua carreira? Hoje, em termos de importância, as finais das Copas do Mundo, né, são os maiores jogos, né, da minha vida, em termos de importância e nervosismo e outra dimensão, né? São os dois jogos que eu entrei em outra dimensão. É mais ou menos aquele túnel que o Ayrton Senna tanto fala, né? Que você entra
Inclusive foi retratado no filme da Fórmula 1 com o Brad Pitt, que você entra naquele transe que é muito difícil você chegar, e quando você entra nele, nada te para, né? Então, posso dizer que 2008 foi um jogo como esse. 2012 eu já não consegui chegar nesse transe, para vocês terem ideia, e 2016 eu não estava nem próximo desse transe também. O que me deixou confortável naquele jogo de 2016 foi que o time do Barcelona tinha os melhores jogadores brasileiros e os melhores jogadores espanhóis, tudo num time só, com o melhor goleiro espanhol da época, que era o Paco Sedano. Então, o Paco Sedano não precisaria estudar, porque eu não ia ter confronto direto com eles, mas todos os outros 12, tirando o outro goleiro, eu teria que estudar nos mínimos detalhes, e foi isso que eu fiz, né? Todas as características principais dos brasileiros, todas as categorias principais dos espanhóis, a forma como eles atacavam, como eles respiravam, eu tinha tudo mapeado. E mesmo assim, ainda tomei 2 ou 3 gols, em 2 gols. A falta direta foi o Luan. E o Luan, eu dividi a responsabilidade com o Luan. O Luan ficou responsável em estudar batedores de tiro livre e batedores de pênalti. Então, me deixou confortável para me dedicar exclusivamente às ações de jogo, às defesas de jogo. Mapeei tudo certinho e acabou que deu tudo certo. Isso não quer dizer que eu vá adivinhar onde a bola vá, não é isso. Pelo amor de Deus, goleiros, não é só estudar onde o cara prefere bater e ir para aquele lado que ele vai bater lá, não é isso. Mas, dentro dos seus estudos e dentro do seu sistema defensivo da sua equipe, você ter uma previsibilidade do ataque adversário, juntamente com a sua preparação individual, tecnicamente falando, você conseguir ajudar a equipe da melhor maneira possível. E foi isso que aconteceu em 2016. Eu com a minha preparação 100% do jogo, o Luan com a preparação 100% de bola parada, e quando os dois foram exigidos, a gente deu suporte para o Magno Sorocaba. Esse foi o resumo de 2016, tanto da minha participação quanto da participação do Luan, pegando o pênalti do Ferrão e nos dando aí, né? Nós não perdemos nenhum pênalti, nos dando essa classificação para a final. E aí, quem a gente pegou na final? Carlos Barbosa, também vai fazer parte. Esperem o documentário, também vocês querem tudo, não é assim também. Esperem um pouquinho para assistir, tá? Que legal, cara. Eu sou um apaixonado pela posição, e hoje brinco aqui com a turma, às vezes vou e pratico, jogo na linha um pouco, mas sou apaixonado, e principalmente pelo goleiro brasileiro. No início da tua carreira, cara, a gente via, era um pouco o estilo, né? A gente tinha Lavoisier, a gente tinha Serginho ali antes, né? Bagé, que eram os goleiros da seleção numa fase anterior, o Rogério, que eram os goleiros mais plásticos, assim, né? E aí, em outra oportunidade, eu vi você falando que você teve que, durante a tua carreira, mudar, principalmente o teu uniforme, deixou de jogar de calça, começou a jogar com bermuda, né? Principalmente para esse teu jogo com pé, esse jogo, a parte de coberturas e coisas. Cara, hoje você vê, assim, essa necessidade que você teve, você acredita que foi o que fez você mudar, assim, e seguir em alto nível, essa tua qualidade em se adaptar a um novo futsal, principalmente a parte de cobertura? Eu lembro que as primeiras opções, né, do goleiro jogar era aquele jogo que você saía fora da quadra, mas você poderia receber a bola do lado de cada quadra, né, no lado defensivo. E aí, normalmente você ficava ali entre os 10 e o círculo central, tocando bola, né, para fazer. E aí isso vai evoluindo, aonde a gente hoje já não pode mais receber a bola na quadra defensiva. Você acredita que essa tua evolução, tanto da parte de área como da parte de coberturas e jogar na linha, você acredita que foi isso que fez prolongar a tua carreira em alto nível, fechando ela com o título dentro de Carlos Barbosa, pela tua equipe que você tem a maior história, que é o Jaraguá? Então, essa evolução de técnicas e táticas de jogo, né, de acordo com as regras, quem não tem evolução fica para trás, né? No meu tempo, eu comecei, como você disse, armando o jogo mais de longe, né, sem me expor tanto.
as equipes não conseguiam marcar, e a gente fazia muito bem, desde a época lá do John Deere com o Paulinho Salanduva, tanto na época da Malve com o Ferretti. A gente costuma dizer que o Falcão tentava 1, 2 vezes, não dava certo, ele já me chamava, e ele geralmente ficava livre e conseguia expor, né, a capacidade de finalização absurda que ele tinha, justamente com a minha subida, com os meus passes, enfim. Essa evolução, ela tem que acontecer, né? A nova geração já pegou essa nova regra de que tem que passar o meio da quadra, a exposição ela é maior, são poucos que assumem esse risco, e os que assumem fazem muito bem, né? E como eu disse para vocês, o jogo acaba ficando mais chato, porque põe o goleiro para frente da linha, mas o jogador de linha vai lá para trás e faz o que eu fazia antes. Então, o jogo fica chato. Essa evolução tem que chegar de regra também para que a nova geração de goleiros também crie uma nova evolução para aproveitar a regra da melhor maneira possível. Eu sempre fui muito observador, Léo. Então, me chamava muita atenção, quando eu comecei a prestar atenção nos goleiros adultos, quando eu fui para a GM, era o Franklin debaixo das traves e o goleiro espanhol, o Luiz Amado, fora da área, não em armação de jogada, mas como cobertura de defesa. E eu, querendo absorver a informação, comecei a observar todo mundo e trouxe isso para a minha característica. Então, comecei a criar a minha característica de orientação de defesa, goleiro propriamente dito, organização de jogadas, boa reposição com as mãos, bons passes, boa finalização, cobertura de área, e aí eu fui me destacando por conta disso, porque teve uma época que só eu fazia isso. Juntamente com uma equipe que sabia aproveitar todas as nuances de regra, então posso dizer que foi um combo perfeito aí para o meu crescimento individual e crescimento com títulos, né, numa equipe super competitiva, levando isso para 2008 novamente, e tudo acaba em 2008, né, e 2012, e aproveitando da melhor maneira possível. Grande, pô, muito legal, Thiago. A gente vê essa evolução, a gente que acompanha aí, vê também, literalmente, consigo enxergar toda essa evolução, assim, na tua carreira. E, cara, e uma pergunta, uma curiosidade. Eu acompanhei logo que você iniciou lá o teu trabalho no YouTube, te criei bastante expectativa que você poderia seguir ali, até teve alguns vídeos que me achei expert para comentar. Você fez um dos vídeos que você pergunta para a gente passar umas opiniões em 10 defesas, 10 lances assim que você comentou. Eu me achei no direito de achar que poderia comentar e fiz um texto grande lá respondendo algumas coisas que imaginava. Claro, que nem você falou, tá ali dentro, não é um momento, é um tempo que você toma uma decisão, são segundos, né, milésimos de segundos ali que pode mudar toda a história de uma carreira, de um título, de uma equipe. Então, a gente de fora é muito mais fácil comentar o lance depois de revê-lo, né? E você tem ideia, cara, de seguir ainda? Esse projeto é um projeto que pode voltar, o Thiago usar um pouco das mídias, de canais para a gente ver e você compartilhar um pouco do teu conhecimento? Ou é um projeto que ficou e quem aproveitou você aí no YouTube enquanto jogava é o que vai ter pra gente aí? Eu sempre dependi muito de pessoas para fazer isso, né? E ali no CT Goleiro Thiago eu tive uma equipe, aqui em Jaraguá eu tinha de vez em quando. Eu lembro que esses últimos vídeos que eu fiz ano passado foi de uma volta de lesão que eu tive, né? A joanete do pé direito. E aí quis retratar ali tudo que um goleiro profissional passa, né? Para chegar em alto rendimento, voltando de lesão, tudo que tem que fazer, toda a evolução. Isso no dia a dia, coloca o tripézinho ali do lado, fica mais fácil, né? Agora, esse projeto ele está em stand-by por enquanto. Eu penso sim em ajudar goleiros de alguma forma. Por exemplo, aqui na base de Jaraguá tem 2 goleiros que eu estou de olho que prometem muito, mas que tem algumas coisas técnicas fáceis de serem corrigidas. Então eu estou aqui do lado, eu vou ali pessoalmente, combino com o preparador de goleiro da categoria de base, coloco a minha visão ali para eles, e eles, né, como são jovens ainda,
a absorção de conhecimento deles é muito fácil, eles colocam em prática muito rápido. Assim como foi com o Nicolas ano passado, quando ele chegou. Um goleiro sempre muito veloz, com o dom de ser goleiro absurdo, mas que tecnicamente fazia coisas que fazia mais força para levantar, caía tudo errado. Eu senti que ele poderia explorar mais o potencial dele, com algumas técnicas, até de certa forma, eu na minha experiência, achava simples, né? Eu demonstrava para ele, eu fazendo, fazia ele fazer, e tipo, 3 específicos, 4 específicos depois, ele já estava fazendo sem pensar e sem notar. Tanto que eu filmei ele quando ele chegou, e eu filmei depois que ele já estava fazendo automático. E mostrei para ele o comparativo, ele ficou louco. Falei, caramba, eu nem sabia que eu já estava fazendo tão bonitinho assim, e com menos força, e me batendo menos no chão, enfim. Ele mesmo notou e ficou eternamente grato por isso, né? E a evolução dele como goleiro no passado foi absurdo, não me deu chance nenhuma de tentar, depois que eu voltei de lesão, voltar a ser titular, né? Eu fui no começo do ano e depois ele assumiu e não saiu mais, e tá ótimo também. O Jaraguá foi campeão, é isso que importa. Eu nunca tive essa vaidade de dizer, eu tenho que ser o goleiro. Não, você quer que eu seja o goleiro? Eu vou estar preparado para isso. Se não quiser, eu vou ajudar de outras formas. E essa foi uma das formas que eu achei de ajudar o Jaraguá, não só junto com o Xande, né, planejando o jogo, mas também com o Nicolas na orelha dele o tempo todo, seja por técnica, seja por lado psicológico, momentos da X do jogo tal, ajudando de todas as formas para que ele carregue o piano como ele carregou e foi eleito o melhor craque da liga, né? Não só com o título, mas craque da liga, melhor goleiro. E para fechar, mestre, a oportunidade que o professor Kaique nos dá, como foi jogar no Corinthians, cara? No meu Corinthians. O Corinthians eu já tinha jogado lá na base, né? Em 96, com 15 anos de idade. Inclusive, no Corinthians foi meu último ano como atleta de futebol de campo, que eu jogava as 2 modalidades no Corinthians. Futsal e futebol de campo. E aí o técnico de campo deu ultimato, né? Era eu e mais uns 4 que jogavam os 2. Ele juntou a gente numa salinha, agora vocês vão ter que decidir o que vocês querem para a vida de vocês, porque com 15 anos vocês vão ter que se especializar em alguma coisa. E dessa turminha só eu escolhi o futsal, por diversão. Então o Corinthians ficou muito marcado na minha formação, não só como atleta, como pessoa também, porque eu tive que tomar decisão. De 15 anos já tinha uma decisão importante para tomar. E aí que entra os pais, né? Meus pais, eu compartilhei com eles, falou, filho, segue seu coração, segue o que você quer. Não vou te forçar. Segue no campo que dá mais dinheiro. Cara, o campo é difícil pra caramba, né? Segue o que o seu coração mandar. Qual que você se diverte mais? Não, futsal. Né? O futsal estava mudando a regra recém. Eu conseguia defender e fazer gol, tudo no futsal. Então, segui no futsal e foi a minha diversão. E aí voltei em 2019 no adulto, até ali a pandemia, até 2020. Vivi novamente todo o clima de clube. Eu virei corintiano novamente. Eu não tenho esse problema, eu sou santista de coração, de infância, vai ser santista pro resto da vida. Não. Eu estou vivendo o clube diariamente, o Corinthians. Eu estou vendo o que a diretoria faz, o que os sócios fazem, o que a torcida vive. Não tem como você não virar corintiano, vivendo numa estrutura como aquela. Virei corintiano por mais 2 anos, então logo eu saí e voltei a ser santista, e era isso. Vira casaca. Não tem problema nenhum. Voltei, sou santista de novo, mas vivenciar esses 2 anos ali no Corinthians foram especiais, sim. Né? A gente não conseguiu continuar essa história por conta da pandemia, mas foram especiais da mesma forma. Conquistei 4 títulos em 2019 e foi muito legal essa passagem por lá. Pô, que legal, cara. Obrigado e mais uma vez a oportunidade, cara, de te ouvir. Professor Kaique, mais uma vez, muito obrigado aí por dar essa oportunidade para a gente escutar essas pessoas aí que fizeram e levam o nome do nosso futsal aí, que é esse esporte que a gente tanto ama. Muito obrigado.